Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. O que está falando no Evangelho? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Botem uma coisa na sua cabeça, nas suas cabeças, os cabeções e cabeçotes. A única coisa que separa o homem de Deus é o orgulho, a autossuficiência, você achar que é capaz. Isso em todos os níveis. No nível familiar, achar que você vai... Por isso que vocês vão entender agora que crianças que são adotadas, ou filhos mesmo criados, com pais que são rígidos, e depois que cresce vira um cão chupando manga. O que adiantou a rigidez? A disciplina. Não era para ser um menino, uma menina disciplinada? Como aconteceu com Suzano Richthofen e tantos outros? Apaixona por um malandro na adolescência, vaza de casa. A menina foi criada. Por que isso acontece? Pode olhar. Não educou como se fosse primeiro dependente de Deus. Senhor, me ensina a educar meus filhos. Me dê sabedoria. Senhor, é a sua graça que protege por impor as mãos sobre os filhos. Eu não consigo. Ou então a mãe solteira, que teve o filho fora do casamento. Senhor, cura o coração do meu filho que está sem amor de pai. Eu não consigo, mas o Senhor pode curá-lo. Senhor, eu não sou nada sem ti. Cuida do meu filho. Protege de todas as ciladas do demônio. A missionária da Canção Nova, a Elisângela, né, ela contou depois ontem uma oração que ela fazia para o filho, que faz até hoje. Muito bonita. Depois eu vou falar para ela falar hoje. Todos os dias. E o filho quer ser padre. Mas, resumindo, era mais ou menos... A essência da oração é: Senhor, guia meu filho, que ele não desvie nem para a direita nem para a esquerda, que ele te siga, que ele ouça a tua voz. Que não haja nada de ser as ciladas do demônio, que o faça se perder. Ela diz que faz isso desde o ventre da mãe. Então ela se coloca como dependente de Deus. É totalmente diferente criar filhos sendo os pais reconhecendo-se dependente de Deus. Isso é nos colocarmos como criança, a chamada infância espiritual de Santa Teresinha. Senhor, eu não consigo fazer isso, mas o Senhor me carregar nas suas asas, eu posso voar longe. Eu não sou como esses grandes santos, eu sou pequenininha. Esse tipo de coisa derrete o coração de Deus. Derrete. O oposto é aquilo que eu falo. Ai da minha família se não fosse eu. Eu tenho que sustentar todo mundo. Isso é o cão chupando manga falando. Ou então, o velhinho que está morrendo. Fui eu que ajudei a construir a igreja. Sou eu que ajudei a fundar Bom Jesus. Eu que criei essa escola. Ai, meu Deus do céu. Haja paciência para quem não acorda. Está morrendo e querendo se gabar. É o oposto. É aquele que mais atrapalha a ação do Espírito Santo. Nós temos que ser criancinhas diante de Deus. São José Maria Escrivá dizia: melhor ser menos de 2 anos. Porque a criança de menos de 2 anos... O que a criança de menos de 2 anos faz quando quebra o seu telefone caríssimo? Ou o seu vaso que você mais gostava? Você chega perto dela brava, o que ela faz? Ri, dá os braços. Quando a gente erra diante de Deus, ao invés de se sentir
Eu não queria fazer isso. Eu tô com vergonha de confessar de novo. Eu tô com vergonha de vir na missa, porque esse pecado meu é muito grave. Isso aí é orgulho. A criança, ela se joga. Imagina a criança de um pai dentista. Eu falo dentista porque ainda usa roupa branca, mas hoje está usando jaleco também, né? Antigamente tinha aqueles dentistas de roupa branquinha. Se o pai chegar em casa e o filho, com menos de 2 anos, estiver no barro, o que ele faz? Corre e abraça o pai, mesmo que suje. Se nós fizermos isso com Deus, nós vamos sujar Deus ou ele vai nos limpar? Então não precisa ter vergonha. Você pode chegar todo barro, catarrento, correndo e abraçar Deus, porque ele vai te limpar. Você não vai sujar Deus. Ninguém suja Deus. Por isso tem que ser criança. A criança menos de 2 anos. Se está no lugar alto e o pai fala, pula, o que ela faz? Pula. Quando a criança tem mais de 2 anos e ela quebra alguma coisa, o que ela faz? Foi ele, o maninho, né? Foi eu não. Já começa o orgulho. Não assume os pecados. Não, eu não faço isso não. Eu não falo mal dos outros. Aquela lá fala mal dos outros. A outra tem a língua pior. Aquela história do varal do outro lado da janela. Olha que roupa suja. Quando vai ver, é a janela que está suja. Não é isso? Então, tudo gira em torno de querer ser adulto diante de Deus. E, geralmente, as pessoas que querem ser adultas diante de Deus, que querem ser independentes, até dentro da igreja, aquelas pessoas que querem arrumar, porque ela que é boa para fazer as coisas, ninguém mais é, não deixa ninguém fazer nada, ela que tem que ser isso, ela que tem que cuidar de tal coisa, querer ser adulta. Essas pessoas, diante da sociedade, são infantis. Infantis. Totalmente infantis. São as pessoas pitizentas, ciumentas. Essas são as pessoas que são adultas diante de Deus. São criancinhas no mundo. Emburra, pessoa emburradeira, pitizenta, que fica de bico. Tanto no casamento como na igreja. Quanto mais adulto diante de Deus, mais pitizento, infantil diante da sociedade. Quanto mais criancinha diante de Deus, mais forte, mais firme na sociedade. Por quê? Porque a criança diante de Deus permite que o Espírito Santo preencha toda a sua vida, encha de todos os dons de sabedoria, fortaleza, fé, esperança, caridade. Então essa é a chave da infância espiritual. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é maior no reino dos céus. E por que será que a igreja colocou essa leitura do Evangelho com a primeira leitura de Ezequiel? O que acontece na leitura de Ezequiel? Vamos ver. Quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como o bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu vou te dar. Como é que o papai fala para a criancinha de menos de 2 anos? Na hora de papá? Abre a boca. O que é que faz aviãozinho? Não, a criancinha abre a boca. Eu olhei e vi uma mão estendida, e na mão um livro enrolado. Desenrolou-o diante de mim, estava escrito frente e verso. Naquela época, um livro escrito de frente e verso é um livro sagrado. Ele me disse, filho do homem, come o que tens diante de ti, como este rolo, e vai falar aos filhos de Israel. Abri a boca e ele fez-me comer o rolo. A palavra de Deus. O que o pai faz com a criança de menos de 2 anos? Fala papai. Fala mamãe. Não é o pai que coloca a palavra na criança? Então, quando você é criança diante de Deus, ele te alimenta e põe a palavra na sua boca. Por isso que você vai falar para a sociedade de coisas que edificam e não coisas das suas paixões, dos seus apegos, das suas carências. Gente carente é o trem mais doente que tem. Gente carente é terrível, porque quer ser visto, quer ser elogiado, quer tudo, menos edificar, desaparecer, né? Depois disse-me, filho do homem, alimenta o teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que te dou. Eu comi e era doce como mel. Quando você obedece a Deus, tudo que existe se torna doce. O trabalho árduo, cuidar da casa todo dia, cozinhar todo dia, trabalhar fora todo dia. Quando você oferece tudo para Deus, tudo se torna doce. Filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com minhas palavras. Agora, não esqueçamos de outra passagem da Bíblia. Apocalipse 9, 10, capítulo 10, 9 a 11. Lá diz o seguinte, que ele comeu o rolo da palavra de Deus e na boca era doce. Mas como é que era no estômago? Amargo. Por que no estômago é amargo? Porque no momento que você se tornar uma criança diante de Deus e deixar que Ele te conduza, os seus familiares vão te apoiar ou vão te perseguir? Os seus companheiros de pastoral vão te apoiar ou vão ter ciúme e te perseguir?
no seu trabalho, as pessoas que estão lá vão te apoiar ou vão te perseguir? Você vive na igreja. Para que isso? Você não vai ser uma boa mãe, uma boa esposa. Nem... Aí vem a comadre de chifre. Um chifrão que bate no teto. Comadre, tudo que é demais não é bom. Cuidado. Não envolve demais com igreja, não, comadre. Aí você já pode ver o chifrão. Comadrezinha safada. Não cala essa boquinha, não. E a coisinha mais mais bonitinha do mundo que chega em você. Como se você quisesse querer fazer um bem. Não, cuidado. Tudo demais quer dizer que Deus, se Deus demais faz mal, como é que você vai viver no céu, criaturinha? Se o céu é a plenitude de Deus, é Deus o tempo inteiro, cada vez mais. Então a comadrezinha tem que ir para o inferno. Porque ela não quer Deus demais. Ela quer só uma justa medida, a medida que ela quer. Ah, padre, mas tem gente que vive na igreja e deixa a desejar em casa. Aí é outra coisa. Mas na maioria das vezes são pessoas que não são convertidas. São pessoas que são ativistas. Ativistas, que querem fazer. Não são pessoas que querem rezar. Só quer fazer. Às vezes são pessoas que não fazem adoração, não rezam o rosário, não participam da missa, mas quer fazer os trem. Essas realmente não dão frutos. Fica aqui fazendo, mas você aperta, espreme, não sai nada. Não sabe nada de doutrina, é a primeira pessoa a criticar o padre quando fala a verdade. Não precisa, não é assim não. Não é bem assim não. Eu não concordo. A vida inteira eu estou na igreja, tá amassando barro e não converte. Não muda de vida. É a maior tranqueira que tem. Oxalá fosses quente, oxalá fosses frio. Os mornos eu vomito. Então cuidado com essas pessoinhas que não têm vida de oração. Uma vez eu, observando uma pessoa que às vezes até limpa a igreja, é uma coisa boa, mas que passa no Santíssimo, nem olha para ele, nem para, nem fala eu te amo, não dá uma genuflexão, limpa lá, como se nem existisse Jesus Santíssimo. Pessoa dessa não tem profundidade. Então, vocês querem ir para o céu? Sejam criancinhas, menos de 2 anos diante de Deus. Abra a boca, a palavra, doce. E quando tiver amargo no estômago, o povo te perseguir, família, marido, esposa, filhos, colega de trabalho, gente da igreja, tem 2 opções. Ignora e reza por eles, fala, Jesus, tem misericórdia, que não sabe o que falam. Ou faz o que eu faço, manda catar coquinho, vai cuidar da sua vida, trem. Vai amarrar essa língua sua e cuida da sua vida. Eu gosto da segunda opção, mas você pode ser mais santo que eu e simplesmente ignorar e rezar pelas essas pessoinhas, instrumentos de Satanás. Toda criança, Deus carrega no colo e te leva para o céu. Sejamos criancinhas diante de Deus. Criancinhas, nos braços de Nossa Senhora de São José. Olha que bonitinho. Não tem como errar. Deus vai sempre te carregar. Agora, se você for grandinho diante de Deus, é uma catástrofe. Catástrofe. Que Nossa Senhora nos faça cada vez mais pequenininhos. Que nós morramos nos braços de Maria, amamentando espiritualmente cada um de nós. Dona Ofélia, só tem que ser criancinha, Dona Ofélia. Nenenzinho nos braços de Deus, de Nossa Senhora. Essa é a chave da santidade. Assim seja.